Que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Nessa terça-feira nós estamos chegando para trazer duas informações relacionadas ao INSS, mais precisamente a quem precisa receber uma pensão e a você que depende de benefícios assistenciais. São dois alertas que a gente vai informar para você a partir de agora. Eu espero que você que está assistindo o nosso conteúdo possa compartilhar nas redes sociais, com seus amigos, passando conhecimento. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Quero agradecer o seu carinho por ter participado das nossas lives e lembrar você que essa semana a gente deve estar chegando com mais lives para falar sobre os seus direitos, ok? Para começar, são duas informações sobre o pente fino do BPC e pensões do INSS com apoio da Justiça, que terão algumas modificações. Direto e reto, vamos para a matéria de hoje. Vem comigo. Para começar, iremos falar sobre o pente fino do BPC e do LOAS. É isso mesmo, pente fino do BPC investiga a renda alta. Segurado pode ficar sem benefício e ter que devolver toda a grana já recebida. O INSS tem feito vários pente finos em redor de programas relacionados a benefícios sociais. É isso mesmo, para saber quem está com a renda do grupo familiar superior ao estabelecido pela lei, a análise da renda de toda a família é feita na hora da concessão do benefício. Mas, apesar de raro, pode ocorrer algumas análises depois que a pessoa já recebe o benefício. A partir do cruzamento de dados e do cadastro único, o Instituto tem mapeado indícios de fraudes e enviado cartinhas para o cidadão se explicar. Se não tiver cuidado, o beneficiário pode ficar sem a renda, além de ter que devolver toda a grana já recebida. O BPC pode ser liberado em razão da idade, acima de 65 anos de idade, ou se houver deficiências, mas em ambas situações a família deve ser considerada em situação de vulnerabilidade econômica e não é qualquer critério de pobreza que dá direito ao benefício. É isso mesmo. Com o passar do tempo, as regras estão cada vez mais rigorosas. A tolerância habitual oscila entre 1/4 do salário mínimo por pessoa ou mais. As situações aí, em algumas situações excepcionais, a renda per capita pode ser aí de meio salário mínimo, a exemplo de pedidos feitos na pandemia, aliados a fatores como o grau da deficiência, a dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos. Se alguém da família conseguir benefício previdenciário, arrumar emprego ou melhorar o salário, o benefício assistencial pode se transformar em um benefício fraudulento, o que autoriza o INSS a querer buscar tudo o que já foi pago e cessar o pagamento. Para analisar a superação da renda, a Previdência quer saber quem mora com você e, na defesa a ser protocolada em 30 dias via aplicativo Meu INSS ou no site, pede dados como nome completo, CPF, estado civil e nível de parentesco. Nesses casos, é importante fazer uma defesa coesa no INSS ou na Justiça a fim de não ficar com o nome sujo e ainda ter uma dívida gigante para pagar ao INSS. A fonte da primeira parte da matéria é o advogado Rômulo Saraiva, professor e consultor em direitos relacionados à Previdência Social. Na segunda parte, ela vem através também de um chamado pente fino, só que esse é relacionado ao INSS, à Justiça e a pensões. Presta atenção aí que eu vou explicar tudo para você a partir de agora.
Primeira coisa, benefício por morte concedido após casamento fraudulento pode ser cancelado e valores tendo que ser devolvidos. A chamada pensão brotinho está na mira da Justiça e do INSS também. Nos últimos anos, mudanças na legislação previdenciária têm tornado a liberação da pensão para os mais jovens mais difícil. Mesmo assim, ainda há casos, em geral, a pensão brotinho é conquistada por meio de casamentos arranjados para tentar burlar as regras e conseguir benefícios previdenciários. É prática, nesse caso, e é conhecida por quem atua na área. Pouco antes do seu falecimento, o segurado, em geral, de idade avançada, se casa com alguém geralmente muito mais jovem para deixar a pensão por morte. O amor não tem idade, mas uma diferença de 30 a 40 anos pode ser indício de fraudes, explica o advogado Rômulo Saraiva. Há muitos anos, casos de patrão casando com empregada doméstica ou idoso casando com pessoas muito mais novas sem nunca terem vivido juntos antes. Então essa situação também está na mira da Justiça e do INSS. É bom você ficar ligado aí, porque teve decisão da Justiça. Presta atenção aí. Recentemente, o caso de um juiz de 72 anos que trocou alianças com uma sobrinha de 47 anos mais nova foi parar no STF, Supremo Tribunal Federal. A corte decidiu pela anulação do benefício e a cobrança de todos os valores pagos indevidamente, disse o advogado Rômulo Saraiva. Isso acontece porque, como fraude é um caso de má-fé, não há limitação de cobrança de valores apenas relativos aos últimos 5 anos. Assim, o golpe pode, nesse caso, sair mais caro. De acordo com o Saraiva, é normal que a irregularidade chegue até o INSS por meio de denúncia, apesar de ser feito cruzamento de dados pelo órgão. Pente finos, nesses casos, são raros, afirma aí o advogado especialista em direito previdenciário. Muitas vezes é gente da mesma família que denuncia na ouvidoria do INSS ou do regime próprio da Previdência Correspondência, disse. Também é comum que o INSS descubra a inconsistência ao manusear o processo. Visando coibir práticas fraudulentas como a pensão brotinho, as regras da pensão por morte tiveram alterações significativas nos últimos anos, ok? Para concluir as informações de hoje, em 2015, o benefício deixou de ser vitalício, tornando-se temporário. A duração da pensão passou a ser calculada de acordo com o tempo de união ou casamento. Também foi instituída a exigência de carência de 18 meses de contribuições do segurado e de 24 meses do casamento ou união. Com isso, o mecanismo da lei passou a ser limitador para casos de casamentos arranjados. Em 2019, mais mudanças foram implementadas na pensão por morte. Passaram a ser exigidos documentos mais específicos para comprovar a união estável do casal de até 24 meses anteriores à morte, não sendo mais admitida prova exclusivamente por meio de testemunha. No mesmo ano, em 13 de novembro, a reforma da Previdência chegou trazendo regras mais duras no cálculo da pensão por morte. Entre as mudanças mais drásticas estão os redutores por dependente e redutores de acúmulo do benefício das aposentadorias, ok? Então preste atenção aí, são duas situações que o INSS está marcando em cima: a pensão por morte, pensão brotinho e também aí no caso o BPC e LOAS, ok? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vem junto.
Daqui a pouco eu volto, não sai daí não, tem muita matéria para você aqui no canal de notícias.